Então, vamos lá, gente. Já que a nossa internet pifou, vamos fazer a gravação, né? Deixa a prof conferir aqui se tá gravando bonitinho, tá? Então, vamos lá. Eu gravo, daí vocês podem assistir depois, né? Fazer o quê? Então, como a prof falou, força elétrica foi formulada em 1785 pelo francês Charles Auguste Coulomb. Foi ele que fez toda a formulação matemática por trás desse fenômeno. Então, a gente tem um fenômeno de interação entre cargas elétricas, né, que se atraem ou que se repelem, e existe aí uma formulação matemática que consegue explicar esse fenômeno. A gente consegue calcular essas forças, consegue determinar em que distância essas cargas estão, dependendo da força entre elas. A gente consegue determinar o valor dessas cargas a partir da força entre elas e assim por diante. A gente consegue fazer vários cálculos em cima desse fenômeno. E tudo isso foi criado com base nas leis de Newton. Então, ele viu que existia interação, né? Que existia força entre essas cargas e que a partir das leis de Newton isso poderia ser explicado matematicamente. Muito bem. A gente aprendeu já nas últimas aulas que as cargas elétricas, elas interagem entre si. Ou seja, elas conseguem se repelir ou se atrair uma à outra. Quando nós temos cargas com sinais opostos, uma positiva e uma negativa, vai haver atração entre elas. Então, eu vou ter uma força agindo numa carga e uma força agindo na outra, de modo que essas forças apontem uma para a outra, causando uma atração entre as cargas. Agora, se essas cargas têm o sinal oposto, elas vão se repelir. Então, nós vamos ter uma força numa carga e uma força na outra, porém apontando de forma a repelir essas cargas, puxando uma para cada lado. Então, nós vamos ter as forças assim, uma apontando para cada lado e afastando uma carga da outra, certo? Isso aí é a repulsão. Tranquilo, gente? Muito bem. Vamos pensar numa situação. Eu tenho dois corpos eletrizados. Isso pode ser, gente, pode ser duas partículas pequenas, dois corpos que estão eletrizados, duas bolinhas de isopor, por exemplo. Dois corpos que estão eletrizados. Então, eles possuem uma determinada carga elétrica. E eles estão separados por uma certa distância, que eu vou chamar essa distância de D, certo? Então, duas cargas, Q1 e Q2, separados por uma distância D. Quando as dimensões desse corpo são muito menores que essa distância, então eu tenho ali uma distância, mas esses corpos são muito pequenininhos comparado a essa distância, né? Vamos pensar ali que eu tenho uma distância de uns 10 centímetros, mas esses corpos são dois pinguinhos, um em cada extremidade. Então, eles são muito pequenos em relação a essa distância. Então, eu posso dizer que essas cargas são pontiformes, ou seja, elas ocupam só um pontinho ali naquele esquema que eu estou criando. Então, eu posso chamar elas de cargas pontiformes, certo? Muito bem. Quando esses corpos estão eletrizados, vai haver interação entre eles. Essa interação ela só ocorre porque existe força. Vai ter uma força atraindo um ao outro, ou então força repelindo um ao outro, certo? Então, vai ter uma força aí interagindo, atraindo ou repelindo esses corpos. Aqui, gente, nesse quadro destacado, diz que a intensidade da força diminui à medida em que se aumenta a distância. Então, quanto mais longe eu colocar uma carga da outra, menos elas vão conseguir interagir. Porque pensa, tem uma carga lá, outra carga lá longe. Então, é difícil, elas não conseguem interagir direito, né? Elas estão muito longe uma da outra. Quase que uma nem consegue detectar a outra lá longe. Agora, se eu coloco elas pertinho, aí sim, aí a interação é forte. Então, aí eu tenho uma força bem maior. É isso que está escrito, ó, que a intensidade da força diminui, ou seja, a força fica mais fraca a partir do momento em que eu aumento a distância. Agora, a direção da força é a direção da reta que une os corpos. Como assim, prof? Vamos voltar aqui nesse esqueminha, ó. A força, gente, ela vai ficar sempre na reta que vai unir os dois corpos, ó.
Então, eu tenho aqui uma reta, ó, vamos fazer aqui. E a força vai estar sempre em cima dessa reta. A mesma coisa no exemplo anterior. Ó, eu tenho uma reta e essa força vai estar sempre em cima dessa reta. Beleza? Quando a gente fala de força elétrica, gente, vocês percebem que elas são forças de mesma intensidade, porque a força que age numa carga tem que agir na outra. Elas são de mesma intensidade, mesma direção, né? As duas estão na mesma linha. Sentido contrário, uma ponta para um lado, uma ponta para outro, e elas agem em corpos diferentes. Então, gente, essas forças, elas formam um par de ação e reação, certo? Eu tenho a ação e a reação na outra carga, certo? Então, a lei de Coulomb, a força elétrica, ela também pode ser entendida como um par de ação e reação. Muito bem, vamos continuar aqui. Seguindo. Então, aqui, ó. Se os corpos forem eletrizados com carga de mesma natureza, ou seja, de mesmo sinal, a força será de repulsão. Então, a força vai ter sempre esse sentido aqui, ó. Uma apontando lá para um lado e outra apontando para o outro, de forma que afaste uma carga da outra, certo? Elas têm a mesma intensidade, então a força que age na carga 1 é a mesma força que age na carga 2. Porém, cada uma apontando para um lado. Aqui, ó, mesmo se eu tiver cargas positivas, elas vão se repelir. Então, uma vai ser jogada para um lado e a outra jogada para o outro. Cargas negativas, a mesma coisa. Uma é jogada para um lado e a outra é jogada para o outro. Agora, se eu tenho cargas com sinais contrários, uma positiva e uma negativa, a força vai ser de atração. Então, as forças vão apontar de modo que aproximem essas cargas, que uma carga se aproxime da outra, certo? Então, sempre que eu tiver uma carga positiva e uma negativa, elas vão ter a tendência de se aproximar. Essa força, gente, então, como a prof falou, ela pode ser expressada matematicamente, né? Foi Coulomb que criou essa lei aí, ó. E ela é dada por essa expressão, aonde a força, certo? A força elétrica, tá aqui, é medida em newtons, né? Eu tô falando de força, quantos newtons uma carguinha faz na outra, é igual a um K. Esse K, gente, é a constante eletrostática do meio. O que isso quer dizer? É o tanto que aquele meio permite interações elétricas, certo? A gente tem meios que facilitam as interações elétricas e tem meios que não facilitam. Por exemplo, um dia úmido, né, é um dia que não facilita as interações elétricas. Então, quando o ambiente, quando o ar está muito úmido, as interações elétricas são um pouco mais difíceis. Agora, se eu considerar o vácuo é um ótimo meio para as interações elétricas. As cargas conseguem interagir com muita facilidade. Então, cada meio tem o seu valor de interação. E a gente sempre vai usar o meio do vácuo, certo? E para o vácuo, esse valor vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, certo? É esse valor que a gente sempre vai usar. O módulo de Q1 e Q2. Então, aqui nós temos o valor das cargas, as cargas que estão interagindo, né? Se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, cada uma tem o seu valor, né? A carga 1 tem um valor e a carga 2 tem outro valor. E são esses valores que a gente vai lançar aqui na expressão. E o D é a distância que separa essas cargas, certo? Se a constante é Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, então eu já sei que a distância tem que ser sempre em metros. Vai ter exercícios que podem dar essa distância em centímetro. Então, converta e lance em metro aqui. A definição, então. O módulo da força de interação, ou seja, o valor da força de interação,
entre duas cargas elétricas pontiformes, então são duas cargas pequenininhas que ocupam ali uma posição, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas, ou seja, é diretamente proporcional ao produto aqui, ao vezes do valor das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer, inversamente? Que quando eu aumento a distância, a força diminui, e vice-versa. Se eu diminuir a distância, a força aumenta. Essa definição, gente, que a prof falou, né, de diretamente e inversamente proporcional, a gente pode tirar dessa tabelinha aqui, ó. Se eu tenho uma dada distância, né, eu tenho duas cargas. Tem uma carga aqui e uma carga aqui, certo? Pode ser de qualquer valor. E elas vão estar separadas por uma certa distância. Essa situação aqui vai me dar um valor de força. Então, quando eu tenho uma certa distância, eu vou ter um valor de força. Agora, se eu dobro a distância entre essas cargas, então agora eu vou dobrar, eu vou deixar uma mais longe do que a outra. Então, vai ficar uma assim, e agora a outra mais longe, eu dobrei a distância entre elas, certo? Então, agora que eu tenho 2D, dobrei a distância. Quando elas ficam mais afastadas, o que acontece? Mais afastadas, a força vai diminuir. Só que lá na nossa conta, a distância é ao quadrado, certo? Então, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a minha distância dobrou, então, ó, 2 vezes D, 2 ao quadrado, quanto que é? 2 ao quadrado é 4. Então, a minha força vai diminuir 4 vezes. Ela vai ir para a quarta parte. Agora, se eu quadriplicar a distância, 4 ao quadrado, a minha força vai cair na 16ª parte. Agora vamos fazer o inverso. Agora vamos fazer a distância sobre 2. Agora eu aproximei as cargas, ó, deixei elas mais perto, ó, na metade da distância. Então, se agora elas estão mais perto, a força de interação vai ser maior. Mesma coisa, D sobre 2 ao quadrado é 4. Então, se a distância diminui 2 vezes, a força aumenta 4. É o inverso do quadrado. Se a minha distância cai 4 vezes, agora eu pego mais a metade aqui de novo, ó. Coloco a carga mais pertinho ainda. A força vai aumentar de novo. Então, D sobre 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Então, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu diminuir a distância 4 vezes, a força aumenta 16. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Colocando essas informações num gráfico, ó, gente, ó, o D sobre 4 equivale a 16. O D sobre 2 equivale a 4. O D equivale a F e assim por diante. Nós vamos ter esse gráfico aí, ó, que se chama uma hipérbole cúbica, certo? Então, quando vocês detectarem um gráfico desse jeito aqui, ó, ele está mostrando o comportamento da força quando a gente aproxima ou afasta duas cargas. Tanto é, ó, que quanto mais longe eu vou na distância aqui, ó, se eu pegar lá longe algum ponto, ó, na distância, o que está acontecendo com essa força? Ela está se aproximando cada vez mais do zero. Então, lá no infinito, a força entre as duas cargas vai ser zero. Da mesma forma que quanto mais perto eu deixo uma carga da outra, ó, conforme eu coloco elas cada vez mais pertinho, ó, de forma que a distância entre elas seja quase zero, ó, o que acontece com a força? Ó, a força sobe lá para cima, a força vai quase para infinito, certo? Tranquilo então, gente? Vamos resolver um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui? Nós temos aqui, ó, determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 coulomb, situadas no vácuo a 1 metro de distância. É dada a constante eletrostática 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Muito bem, então ele pede a força de repulsão. Então eu sei que para mim calcular força eu tenho essa expressão aqui, né? Força é igual K vezes Q1
vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. A força é o que eu quero saber. O K é a constante, o exercício me deu, ó, tá aqui, ó. 9 vezes 10 na 9. O Q1 é o valor da primeira carga. Aqui diz que as duas são iguais a 1 coulomb. Então, a primeira carga é 1. E a segunda carga também é 1, elas são iguais. Dividido pela distância, que é de 1 metro ao quadrado. Vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar os inteiros, ó. 9 vezes 1 vezes 1. Isso vai sobrar 9. O expoente nós vamos repetir. 10 na 9. Dividido 1 ao quadrado é 1. 9 dividido por 1 é 9 vezes 10 na 9 newtons. Pronto, essa é a força de interação entre essas duas cargas. Facinho, né, gente? Só manipulação da fórmula, coloca cada valor no seu lugar e resolve. Agora, nós vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo a gente complica ele um pouquinho mais, para a gente ver como que a gente manipula a fórmula quando a gente tem uma situação um pouco mais complexa, tá? Que aí nos exercícios também vai ter os fáceis e também vai ter os mais completos. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aqui? 3 pequenas esferas, esfera A, esfera B e esfera C, com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q, estão localizadas como mostra a figura. Então, aqui nós temos as cargas, ó. A carga de A, a carga de B e a carga de C. Então, a carga de A é 2Q, a de B é Q e a de C é Q. E elas estão dispostas conforme essa figura aqui, ó. Então, todas são positivas, né? Ó, mais 2Q, mais Q e mais Q. Então, é tudo positivo. A intensidade da força elétrica exercida por C sobre B é de 8 vezes 10 na menos 2. Então, vamos pensar aqui na situação. Ó. B e C são duas cargas positivas. Então, positivo com positivo tende a se repelir. Então, C repele B para cá, enquanto que B repele C para o outro lado. Certo? Então, ó, e essa força vale 8 vezes 10 na menos 2. Então, eu vou anotar aqui o valor, ó. Força de... perdão. Aqui, força. Vamos escrever aqui, ó. Então, ó, essa força aqui é a força que C faz em B. Então, ó, C tá repelindo B para esse lado. E essa força aqui é a força que B faz em C. Então, o B também joga o C lá para o outro lado, certo? Então, a força, ó, de acordo com o enunciado, a intensidade da força elétrica exercida por C sobre B é de 8 vezes 10 na menos 2. Então, essa força aqui vale 8 vezes 10 na menos 2. Newtons, beleza? Daí o exercício pergunta: qual a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, gente, o que ele está pedindo? Em cima de B, nós vamos ter uma força elétrica resultante, porque C exerce uma força sobre ela e A também exerce uma força sobre ela, não é? Porque eles estão tudo aí na mesma linha, essas cargas estão todas interagindo uma com a outra. A também é uma carga positiva, então positivo com positivo se repelem. Então, A tenta jogar B para o outro lado. Então, aqui nós temos a força de A em B. Certo, gente? Vocês conseguem perceber agora que em B tem duas cargas, duas forças? Ó, uma força empurrando ela para um lado e uma força empurrando ela para o outro. Quem for mais forte é para onde a carga B vai se movimentar. A gente já aprendeu isso lá das leis de Newton, lembra?
A gente tinha caixinha, colocava uma força para cá, uma força para cá. Como é que a gente calculava? Fazia uma força menos a outra, não é? Então, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos fazer uma força menos a outra aqui. Beleza? A força de um lado eu já conheço, certo? A força de um lado eu já conheço. Basta eu saber a força do outro lado, que é essa força aqui, ó, a força de A em B. Então, vamos lá. Força de A em B. É o que eu preciso calcular. E como que Coulomb nos disse que temos que calcular a força elétrica? K vezes uma carga, que agora é a carga A, vezes a carga B, dividido pela distância que separam elas ao quadrado. Então, vamos lá. O K é a constante, né? Só que, gente, eu vou fazer uma jogada aqui. Não vou colocar esse K por enquanto. Vocês vão entender por quê. Quando o exercício é assim, que ele não coloca muito valor, que ele coloca muita relação, assim, ó, 2Q, Q, ele não 2D, ó, ele não dá valores sólidos, ele dá valores, assim, meio relacionados, aconselho vocês a não substituir o K por enquanto. Porque vocês vão ver o que a professora vai fazer. Vamos lá, vamos colocar esse K aqui. O QA, qual que é a carga do QA? A carga do QA é 2Q. Vamos colocar aqui, ó. 2Q. Vezes. A carga do QB é só Q. Certo? Dividido por D ao quadrado. O que é a nossa distância aqui que separa as duas? É 2D. Então, 2D ao quadrado. Beleza? Vamos melhorar isso aqui. Força de A em B é... Vamos jogar esse 2 para cá. 2 vezes K vezes Q. Só para a gente organizar, tá? 2 ao quadrado é 4. E D ao quadrado é D ao quadrado. Vamos parar por aí, por enquanto. Agora, vamos pensar nisso aqui, ó. Porque essa conta eu não consigo terminar mais, né? Ó, eu não sei o valor de Q, não sei o valor de D, não consigo terminar. Mas eu consigo chegar numa relação a partir desse número para responder essa daqui. Ó, eu não disse que a força de B, de C em B, vale 8 vezes 10 na menos 2? Muito bem. Essa força aqui, ó, ela foi calculada como? Ela foi calculada a partir da lei de Newton, da lei de Coulomb, né? E essa lei de Coulomb, ela é como? Ela é K vezes Q dividido por D ao quadrado. Isso aqui me deu esse valor. Certo? Isso aqui, gente, ó. Vocês estão vendo que é exatamente igual a isso daqui? Estão vendo? Ó, esse balãozinho que a prof circulou é igual a esse, ó. Vocês estão vendo? Então, ó, e ó o sinal de igual aqui, ó. Que esse balãozinho que eu circulei, ele é igual a 8 vezes 10 na menos 2. Ele vale esse valor. Ele vale 8 vezes 10 na menos 2. Então, ó a jogada que a prof vai fazer. Que a força de A em B é 2 sobre 4 vezes... Só que agora tudo isso daqui, ó, todo esse balãozinho vale 8 vezes 10 na menos 2. Beleza? Agora dá para resolver, né? Agora só sobrou o número. Agora dá para resolver. 2 vezes 8 dá 16. 16 dividido por 4, sobra 4 vezes 10 na menos 2. Aí, ó, achei a força que estava me faltando. Então, agora eu já consegui calcular as duas forças aqui, ó. Eu consegui calcular a força CB, que o exercício me deu esse valor, né? Tá aqui. Consegui calcular agora a força AB, tá aqui. Ok? Só que eu ainda não respondi o exercício. Eu quero saber a força resultante em cima dessa carga. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a carga, certo? Uma força para cá, que vale 4 vezes 10 na menos 2.
e uma carga para cá, que vale 8 vezes 10 dá menos 2. Agora, para mim achar a força resultante, o que nós temos que fazer? Para mim achar a força resultante, eu tenho que fazer uma força menos a outra. Então, vai ser 8 vezes 10 dá menos 2, menos 4 vezes 10 dá menos 2. Os dois têm a mesma base, ó. Os dois têm 10 na menos 2. Então, tá perfeito. Só diminuir o número que tá na frente. 8 menos 4 sobra 4 vezes 10 dá menos 2 newtons. Pronto, gente. Essa é a resposta do exercício. Meio extenso, mas vale a pena fazer. É um esforço mental que a gente pode fazer e que a gente consegue fazer, tá? Então, gente, a partir de agora, eu aconselho vocês a fazerem os exercícios propostos, né? Aproveitem que a explicação tá fresquinha na cabeça e tentem refazer, tá bom? Qualquer dúvida, você entra em contato com a prof, tira suas dúvidas, a gente vai conversando. Exercícios de força elétrica, eles requerem bastante concentração, porque a gente tem que cuidar de sinal, cuidar de direção e tudo mais. Entre em contato com a prof, conversem, tirem suas dúvidas para vocês conseguirem fazer os exercícios com a melhor qualidade possível. Tá bom, gente? Então era isso, bons estudos, um abraço para vocês, até mais!